Estamos aqui no episódio do podcast da Quimera com a convidada, que ela é simplesmente a presidente do Grupo Potiguar. Esse grupo que é tão parceiro da nossa Quimera, mas antes disso existe um ser humano ali por trás, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já dei a sorte de conhecer nessa vida, de uma generosidade sem fronteiras. Ela é mãe de 2 rapazes, o mais novo está completando 18 anos, basta que eu diga, mas vocês vão ver que ela é linda, e não só por fora, principalmente por dentro. Então, Lu, seja muito bem-vinda ao nosso episódio da Quimera. Ai, uma alegria estar aqui. E por falar de generosidade, essas suas palavras foram muito generosas, muito mais do que meu coração que você está dizendo aí. Bom, vou começar agradecendo o convite. Para a gente é uma alegria muito grande. Eu falo para a gente, porque realmente eu vou falar em nome da Potiguar. Esse desafio de falar sobre a gente é difícil, mas quando a gente junta com a história da Quimera, é uma alegria, é um prazer. Então, obrigada por vocês terem nos convidado para estar aqui hoje. E a generosidade é toda sua com essas palavras, viu? Vocês já viram, então, que é um poço de humildade também, né? E é verdade, é em tudo. E é muito bonito de ver, a gente aprende toda hora com você, Lu. Vocês também vão aprender um pouquinho, com certeza, nesse episódio de hoje, né, Ingrid? Com certeza. E iniciando, agradecendo por você ter aceitado o nosso convite e também pela parceria. Eu acho que a grande diferença do nosso trabalho com a Potiguar é que não é uma contratação cliente-contratante, mas eu acho que é de fato uma grande parceria, né? A gente se ajuda muito além de um projeto de arquitetura. Então, muito obrigada, Lu, por ter aceitado o nosso convite. E para começar, de verdade, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você começou na Potiguar, como que a sua história e a Potiguar se unem. Bom, meu pai, que já tinha Potiguar desde que a gente era criança, né? Eu acho que ele plantou no nosso coração esse desejo de servir, na verdade. Meu pai sempre foi comerciante. Antes da Potiguar, ele teve lanchonete, loja de carro. Você imaginar, ele já fez um pouco. E a gente, muito criança, já estava lá dentro da Potiguar, né? Eu acho que a gente tem 53 anos de CNPJ, mas com a gente, eu acho que tem 45. Eu tô com 47. Então, imagina que a gente já praticamente nasceu na Potiguar. E, para mim, sempre foi um desejo de terminar a escola e começar a trabalhar. Até que ele disse, danada, você só começa a trabalhar quando você passar na faculdade. Porque eu não queria nem estudar. Hoje, dando aula de filosofia, as pessoas perguntam, você sempre foi estudiosa? Não, nem sempre foi assim. E assim foi, eu passei no vestibular de administração, num domingo saiu o resultado, né, no jornal, e na segunda-feira eu consegui acordar mais cedo que ele para poder ir para Potiguar com 16 anos. E nunca tive outra experiência profissional. E ali acho que não é um clichê dizer que é nossa casa, porque de fato é, né, uma empresa familiar, estou lá com meus 2 irmãos. E o nosso dia a dia é muito feliz, a gente realmente gosta de servir as pessoas. E hoje a gente tem um ambiente muito mais propício, mais alegre, mais bonito para atender esses clientes. Ai, que legal, Lu. Olha, eu queria, antes de a gente começar a falar um pouco mais da Potiguar, um pouco mais sobre os nossos projetos também, eu queria que você falasse um pouquinho da Escola de Filosofia. Você deu a deixa, né? Aí, que hoje é professora também na Nova Acrópole. Então, queria que você falasse um pouquinho, talvez até, como que você chegou nisso e o quanto interfere no seu negócio. Porque muitos valores que eu acho que já vem desde lá do seu pai, do seu Anchieta, né? Foram continuados com você, mas hoje também, sendo estudante da Nova Acrópole, eu consigo ver muita coisa que você pratica, e aí não é só teoria, ela pratica mesmo, e é lindo de ver. Fala um pouquinho dessa sua atuação. Bom, quem me levou para a escola foi meu pai também, há 11 anos atrás. E quando eu cheguei na Nova Acrópole, eu não sabia nem onde era que eu estava. Meu pai tinha acabado de se aposentar e eu tive a sorte de pegar meu pai na ativa durante o início da minha vida profissional até ele se aposentar. Então, a gente trabalhava junto. E a gente almoçava juntos. A gente ia para casa juntos. E, de repente, né, ele se aposentou e ficou aquela lacuna, né? Cadê esse Anchieta aqui pra gente ter as nossas conversas diárias? E aí, ele me chamou para assistir uma palestra do Pequeno Príncipe. Sua cara... Que ele sempre já tinha, o príncipezinho já estava no coração, né? Ele já tinha colocado. E aí eu entrei na escola de filosofia porque a aula ia ser no dia da aula dele.
eu nunca tive essas questões, né? O pessoal já chega, assim, muito buscador. Eu não, assim, nunca fui muito questionadora. E aí eu entrei na escola, só que a cada aula que eu tinha, eu dizia assim, nossa, eu acho que eu não sabia que eu queria saber essas causas, né, da nossa vida, os porquês. E aí, há 11 anos, eu tô na Nova Acrópole e, sim, há uma interferência muito forte, porque a filosofia, ela trata de uma formação humana. E a Potiguar, eu acho que se você perguntar qual é o maior valor da Potiguar, eu não teria dúvida de dizer que são as pessoas que fazem a Potiguar. Existe muito amor, existe muito acerto, muito erro também, mas eu acho que a gente encontra uma leveza nesse errar, acertar, aprender, se reposicionar. A gente tem uma equipe, um time, uma família, não interessa como é que a gente chame, que tem no coração esse desejo, né, de servir, que eu acho que é o ponto principal. Quando a gente vai fazer algo para o cliente, não tem... Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, claro que a gente tem que rentabilizar, claro que a linha no final do mês tem que bater, e isso é muito importante. Mas tem muito amor, são muitos corações, né? A gente vê pelos nossos projetos. Foram tantas mãos, sempre, que participaram, que eu acho que esse é o nosso grande DNA e foi o que eu aprendi na Nova Acrópole. Foi um pouco dessa formação humana, né? A começar de nós mesmos e tentar passar para a nossa equipe um pouquinho. E funciona, viu? Contagia. Vou deixar a Marcela contar a história que ela sempre conta da reforma da matriz, do showroom. Você sabe o que eu tô falando, né? Seu Roberto? Exatamente. Sei sim, gente. Realmente é legal, porque muitas vezes, Lu, a gente conversa com alguns empreendedores que têm um discurso, e aí quando a gente vai na prática, não é exatamente assim. Graças a Deus que os clientes que nos contratam quanto Quimera, eles são bem coerentes, mas alguns outros empresários que a gente vai conversando, a gente não vê tanta coerência entre o discurso e a prática. E quanto mais a gente conhece a Potiguar, eu digo que mais eu me torno fã, porque tem gente que a gente se assusta quando conhece mais, né? Não. Quanto mais eu conheço a Potiguar e todas as suas ramificações, digam as pessoas que tornam aquilo dali, né, sustentável, eu fico cada vez mais admirada com tanta humanidade. E aí teve uma vez que estávamos fazendo a reforma do showroom, já a gente vai falar sobre ele, mas seu Roberto, que é o ASG, estava lá trabalhando. E a gente estava fazendo a reforma enquanto a galera estava trabalhando ali, né? Atendendo os clientes e tudo. Então foi meio caótico, mas um caos controlado, porque era um tempo curto que a gente ia fazer aquilo. E eu morria de dó, porque seu Roberto limpava, a gente sujava, e vinha trocar uma lâmpada, e vinha ajeitar um gesso. E toda hora eu digo, seu Roberto, eu perguntei, né, qual é o seu nome? Ele disse, seu Roberto. Eu digo, olha, me desculpe, o senhor tá limpando e a gente tá sujando, mas assim, segure um pouquinho, que realmente os clientes merecem, né? Que esteja toda hora arrumado. Mas o senhor vai limpar e daqui a pouco a gente vai sujar de novo. Mas aguente, porque vai dar certo. Ele disse, minha filha, tá ficando tudo muito lindo aqui. Olha, a gente ganhando, tudo valeu a pena. E ele com uma felicidade no olhar, Lu. Eu digo, rapaz, olha, se seu Roberto, que tá ali, coitado, sofrendo, ou aliás, limpando tudo que a gente tá sujando, tá com esse sorriso no rosto, eu tenho que estar completamente realizada de estar aqui. Então, eu acho que essa humanidade que vocês passam, esse tratar as pessoas, e pessoas são pessoas. Independentemente do que elas têm ou não têm e tal. E eu vejo isso aí de verdade em vocês. E tem mais outra coisinha, além desse episódio de seu Roberto, uma vez eu estava passando ali na Prudente de Moraes, próximo ao Corpo de Bombeiros, e eu vi um caminhão da Potiguar. E eu já tinha passado por outro caminhão e tal, tava meio zoado, né? Quando eu passei o da Potiguar, todo lindo, impecável, pintadinha, carroceria, a pessoa dentro, assim, ó, muito tranquila, bem alinhada, com o vidrinho fechado, porque o ar-condicionado estava super potente ali. Eu digo, poxa, que legal, né? A gente vê são todas as pontas, são os detalhes que são cuidados desse ser humano que está servindo para ajudar também a servir outros. Então, de verdade, Lu, para mim, o que é mais bonito em vocês é toda essa coerência de tudo que vocês falam, tudo que vocês propagam e tudo que vocês realmente são. Então, obrigada por isso também, viu? Por esses ensinamentos. E só mais uma observação, que semana passada, sexta-feira, a gente estava na obra do pós-vendas, 3 anos, 4 anos depois desse exemplo que Marcela citou. E seu Roberto tava lá, limpando, feliz da vida, achando que tava ficando tudo lindo. Tava, não foi? Olha aí. É verdade, não é só falatório não, Lu. Então, parabéns. É muito bonito de ver tudo isso, viu? Eu acho que essa coerência, Marcelinha, vem de uma ideia. Eu não entendo quando a gente diz assim, olha, minha vida pessoal
e minha vida profissional. Para mim é a mesma coisa. A gente tem uma vida só. Parece assim, na empresa eu vou para trabalhar e ganhar dinheiro. E vou ser feliz com a minha família no final de semana, ou numa viagem, ou nas férias. Eu acho uma perda de tempo. Nossa, não é? Porque se no trabalho a gente tem verdadeiros amigos, se no trabalho a gente tá feliz, se no trabalho tem dias também mais desafiadores, em que a gente tem algumas tristezas, em que a gente falha, que a gente erra, a vida é a mesma. Não é porque a gente tá no trabalho que a gente parece que liga um botãozinho, né? E agora, modo trabalho. Eu acho que essa coerência é o que faz com que o coração da gente tenha uma certa leveza, né? Se a gente puder fundir os mundos. Porque, no fundo, somos um só. Um só. Como é que a gente divide, né? Em vida pessoal ou profissional? Eu olho, semana passada a gente estava conversando sobre os nossos líderes, né? E eu disse para os meus irmãos, eu disse, olha, sabe uma alegria que eu tenho? Porque eu confio nos nossos líderes, nos nossos gerentes, igual eu confio em vocês. Igual eu confio nos meus irmãos de sangue, eu confio no meu João Daniel, na minha Joyce, no meu Daniel Matos. São verdadeiros irmãos. Então, a gente não tem vontade de sair da loja para ir para casa, como quem diz assim, agora eu vou para minha família. Não, minha família já está lá também. Na minha casa também eu tenho outra família, né? E todos cabem no coração do mesmo jeito. Então, eu acho que quando a gente vê tudo com um olhar só, eu acho que a gente consegue viver mais em paz, né? Aquela paz no lombo do dragão. É o trabalho acontecendo, mas por dentro a gente tá feliz, porque a gente tá o tempo todo perto de quem a gente ama. Então, tá sempre tudo bem, né? E eu acho também a gente tem que aproveitar a jornada, né, Lu? Assim, qual é o grande objetivo? Bem, enquanto isso, tem muita vida para viver, muito erro para acontecer também, mas muito aprendizado. Então, é o que eu mais digo, vamos curtir a jornada, tornar tudo mais leve. E agora eu vou só abrir aqui um parênteses, eu nem comentei com Ingrid, mas teve um cliente também da Honda, só que lá de São Paulo, que essa semana a gente teve uma reunião com ele e ao final da reunião, tava uma leveza tão grande, né? E não quer dizer que ele tenha aprovado tudo, que ele tenha gostado tudo perfeito. Não era isso, mas uma leveza tão grande. Depois eu mandei uma mensagem pra ele no outro dia, dizendo, olha, muito obrigada, você tornou o final do nosso expediente aqui muito mais leve, com a sua boa energia e tal. E ele tava passando por muitas questões lá, né? Tinha um leilão que ele tava envolvido, além das coisas da empresa. E aí, o quanto é legal também que a gente valorize um pouco as pessoas que, apesar de toda a tribulação da vida, conseguem ter essa serenidade, essa leveza e contagiar outras pessoas com essa boa energia. E vocês são exemplo disso, mas a vida incrivelmente vai presenteando a gente com outras pessoas que eu vou vendo. Menina, isso aqui é tão Luciana, isso aqui é tão Léo, isso aqui é tão João, isso aqui é tão Potiguar. E de verdade, é muito bom ver isso acontecendo. Então, a gratidão não para de ter a oportunidade de eu ser grata por esse encontro que a vida nos deu de verdade, Lu. De verdade. Marcelinha, a gente aqui encontrou em vocês amigas, né? Muito mais que parceiras, que, como eu disse anteriormente, transformou. Eu acho que o que faltava, né, pra gente era esse ambiente mais acolhedor. Então, para a gente também, a chegada de vocês, essa amizade que a gente construiu e deixar o nosso ambiente, onde o nosso cliente, claro, sente, e a gente hoje já tem resultado através de pesquisa de satisfação, o quanto eles sentiram as nossas reformas, mas a gente está lá todo dia. Né? Então, a gente também foi um presente, porque o cliente vem e vai. Né? Mas a gente que tá lá todo dia, às vezes quando eu tô saindo da loja, né, e tá aquelas luzes lindas, eu olho assim, eu digo, ainda não me acostumei. Eu ainda me apaixono todo dia. É verdade, porque de vez em quando ela manda mensagem pra mim nesse momento, com a foto da loja dizendo, estou babando, ainda não me acostumei. Tem várias mensagens desse jeito. E é legal, eu acho que é essa capacidade, Lu, também, da gente ver a beleza em tudo. É nosso dia a dia ali agora, é o dia a dia de vocês, né? Mas mesmo assim você ainda fica encantada. E eu, como arquiteta, fico assim, né? Já fico achando tudo maravilhoso. É o nosso orgulho, né? É o nosso primeiro projeto
com a Potiguar, mas também com a Ronda. Exatamente. E a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Lu, conta como que você chegou, então, ao nome do nosso escritório, né? Como que foi essa aproximação? Aqui em Natal, gente, para quem é de fora, meio que todo mundo já se conhece, né? Pelo menos boa parte. Ou então a gente conhece alguém, enfim, uma cidade pequena, super acolhedora. Então, de alguma forma, obviamente, eu já tinha ouvido falar de Luciana. Com Léo, já trabalhei com Léo em outro momento, mas quero saber como é que ela chegou até o nosso escritório. Eu vou ter que agradecer a Nova Acrópole de novo, né? Fique à vontade. Porque a irmã de Marcelinha era professora junto comigo na escola. E aí eu comecei a seguir a Marcela no Instagram por causa da irmã dela. E aí eu vi Marcela muito atuante, tinha ido para a NRF. E quando veio o showroom premiado, o João Daniel, né? Ele entrou na minha sala, eu não tinha nem visto a circular. Ele já entrou numa empolgação assim, chefa, a Ronda lançou aqui o showroom premiado, a gente tem que fazer um projeto revolucionário e eu quero ganhar. E eu fiquei parada assim, olhando para ele, que showroom, João? Né? A Ronda sempre teve muitas ressalvas no padrão em relação a cores, né? Assim, a gente sempre teve um padrão muito discreto. E ele disse, não, a gente vai revolucionar. E eu falei, como que a gente vai revolucionar, minha gente? A gente pode mexer uma coisinha ou outra ali, né? Aí ele pegou a circular e a gente começou a ler. E aí liguei para o meu gerente comercial na época, ele disse, não, vocês podem ousar. E aí eu lembrei de Marcela. Eu falei, olha, talvez seja a hora de a gente pegar um arquiteto ousada que entre nessa loucura. E entrei em contato com a Mônica, peguei o telefone da Marcela. E aí, quando meu irmão chegou, o Leonardo, que aí João já estava assim, radiante. Eu acho que a gente já tinha marcado até a reunião, né? No Foi, primeiro na hora você contato, me a gente ligou. marcou a reunião. Aí eu disse assim, olha, eu marquei uma reunião com a arquiteta nova. Ele fez, poxa, Lu, eu tenho uma arquiteta para indicar. Eu falei, mas quem é? A gente pode conversar também. Ele fez Marcela Cabral. Eu falei, é essa mesmo. O universo está conspirando para a gente fazer esse projeto. E aí, a história é que em 35 dias o showroom estava pronto e tirou o primeiro lugar do Brasil. É verdade. Foi uma alegria muito grande. Não, olha, eu digo, quando dão asa à cobra, a gente vê um movimento, viu? Porque quando vocês chegaram pra gente, né, dizendo que tinha esse primeiro que eu adoro um desafiozinho, né? Eu acho que não pra ser melhor, não é pra ser melhor do que, é pra ser melhor do que eu mesma, né? Então, poxa, é um desafio. Eu vou me desafiar no tempo, na qualidade e outra, um cliente novo também pra eu mostrar, né, tudo isso daí. Eu me lembro que até no orçamento, o Léo disse assim, Marcelinha, eu não tô nem com tempo. Diga aí, é pra pedir desconto, não é? Como é? E eu digo, Léo, já lhe dei desconto porque eu quero muito fazer esse projeto. Mas assim, eu lhe garanto, no Nordeste, eu acho que com a visão que eu tenho agora, nesse momento, voltando, eu tinha voltado da NRF da Euroshop, né? Com esse olhar de arquitetura, eu digo, eu acho que vai ser difícil encontrar outra pessoa com essa garra que eu tô agora. Ele disse, bora fazer. Eu digo, bora. E realmente foi, e eu falo isso daí, Lu, não com arrogância de forma alguma. É com aquela sede. Eu tava com tanta coisa acumulada na minha cabeça que a gente precisa dissipar aquilo. Parece que a gente precisa expandir, né? Precisa transbordar. Talvez seja essa a palavra. E deu ali um match perfeito, que eu consegui colocar os conceitos, né? A gente tava também já no escritório nessa época. Não era sócia, não era Quimera, não era sócia, mas já estava no já escritório. estava. A gente foi fazer o levantamento. Enfim, deu tudo certo. E vocês conseguiram, então, alcançar o objetivo para aquele momento. Rapidinho, só acho que é importante ressaltar que a gente só conseguiu fazer essa obra nessa proporção também por causa dos parceiros da execução, né? Sim. Guto, que tá sempre... Meu priminho. É. Coração. Que a gente chama carinhosamente de Deus aqui no escritório. Que faz Nas mãos acontecer. dele, a gente tá tranquilo. Tá nas mãos de Deus. Não, ninguém se preocupa aqui, tá com Deus. Então, Guto e a equipe dele que entrou junto com a gente, com a Potiguar, para fazer acontecer essa obra, que foi muito rápida. Muito. Né? Foram 35 dias. 24 horas por dia. E foi Intenso. bonito de ver acontecer. Foi. E bonito também de ver a galera. Em nenhum momento a galera reclamava, não. Eu sei porque muitas vezes eu fiquei à noite, não passei a noite, gente. Eu passava em algum momento durante a noite pra ver e tava a galera animadíssima, assim, querendo fazer acontecer. Então eu acho que essa é realmente a grande diferença. E eles não estavam ali por dinheiro. Com certeza não estavam, Lu. Eu nem conversei com eles, mas eu tenho certeza disso. Eles não estavam por dinheiro. Eles estavam também, foram picadinho pelo bichinho de querer
colaborar com toda essa energia que é a Potiguar. Então, nossa gratidão eterna a Guto é o que a gente chama do Dream Team, que aí tem muita gente, né? Será que eu vou errar aqui? Tem Pequeno e todo o seu time, tem Alisson, tem seu Elias maravilhoso, tem seu Chico da Serralheria, tem tanta gente que realmente é bom de trabalhar e a gente aprende. Eu digo, quando a gente entrega um projeto para eles não só executam o que a gente pediu, eles melhoram o nosso projeto, né? Então, muitíssimo obrigada a cada um de vocês. Isso tudo eu diria que é de vocês, mas eu digo que é nosso. É nosso porque realmente a gente se tornou um grande grupo ali. Então, obrigada também por isso, Lu. A gente não terminou só no showroom, né? Depois da leva do showroom, o que foi que aconteceu? Aí veio o que eu, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar também que quando a gente fez o showroom, o nosso pós-venda, né, a nossa oficina, parecia que não conversava mais. Porque o showroom foi construído com base numa história. Tínhamos ali 50 anos de CNPJ, a gente estava trazendo a tecnologia junto com a tradição, tinha toda a narrativa, né, que foi construída, e o pós-venda ficou, né, como se tivesse dado uma paradinha ali no tempo. E aí veio a Honda, lançou a recepção premiada, e aí a gente já estava... Tipo assim, sem dúvida agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai surpreender? E aí houve toda aquela união de novo, né? Aí entra o Cristiano na história, que é o nosso supervisor de pós-venda, que começou, uma ideia vinha para cá, outra ideia vinha para lá. Eu falei, olha, vocês precisam conversar direto, vamos botar a arquiteta com o supervisor da Honda, pra gente já ver, porque a gente nem sabia a verdade, o que podia, o que não podia. Isso. A gente sabia que o pós-venda ia ser um projeto, a gente imaginava, né, que ia ser mais conservador. E aí a gente ficou naquela, mas como é que a gente vai fazer para usar? E ele emprestou um livro, né, com alguns depoimentos do seu Soichiro Honda. Eu já tinha acabado de reler o livro com a história dele, e através daquele livro ele trouxe a ideia de colocar o cliente no centro. E aí, quando coloca o cliente no centro, o cliente sendo o coração e o coração sendo um motor. E aí, a gente tinha um motor da primeira moto que tinha sido fabricada no Brasil. E aí, começou aquela troca e formamos um grupo, né, Marcelinha? Oi. E eu acho que... E é isso que eu acho sempre bonito. De quem foi a ideia? Né? De quem foi? Porque claro que tem muito aí da mente de vocês, mas a gente sente essa participação. Com certeza. Tá todo mundo querendo ali colocar algo que a gente sabe que vai tocar. Não só, eu sempre digo que o nosso cliente final, ele é consequência da nossa família. Sim. Né? Por quê? Porque é a escadinha mesmo. A gente consegue atingir ali os líderes que conseguem atingir o restante do time. E o cliente, ele é impactado. Frequentemente me perguntam assim, quem vem em primeiro lugar? Eu falei, gente, é uma questão de essência, não é uma questão de ordem, né? Quando a essência, ela tá coerente, quando existe ali aquele, né? Ninguém suporta tanto amor, eu digo. Então, o nosso líder, ele é tão, né, amado, que ele não tem como, ele vai transbordar, né? E isso vai impactar. O nosso cliente, quando eu falo da pesquisa, é porque antes da reforma da recepção premiada, a gente tinha 86 pontos numa pergunta que era como você vê o custo-benefício na hora que você vai fazer o seu serviço na oficina da Potiguar. Quando terminamos a reforma, saiu de 86 para 94. Caramba. E o preço era o mesmo. Né? E foi o próprio Cristiano que me mandou um print. Ele fez, você viu isso aqui? Eu falei, não! Olha Mas, só. e eu acho que mais uma vez, né, Marcelinha, quando ficou pronto, eu lembro que no dia que a gente ia tirar as fotos, né, para mandar para Honda, eu estava vindo uma reunião em Recife. Tá. A gente chegou, acho que eu cheguei, era 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. A gente estava tirando as fotos, assim, colocando as ferramentas no lugar. E quando a gente viu pronto, a gente começou a chorar, né? E falou, nossa, não é possível. Ficou mais bonito do que o que a gente imaginava, né? Aquele coração ali no centro de tudo. E ninguém queria ir embora.
Era assim, gente, terminou, já tiramos as fotos, vamos embora. E aí todo mundo lá, assim, olhando. Então, eu acho que o cliente sente mais do que a beleza do projeto. Ele sente que todo mundo colocou o coração ali, né? E eu acho que por isso que conecta tanto. E por isso que envolve todo mundo, porque todo mundo sente que tem um pedacinho seu ali. Tem, Eu acho tem que é mesmo. Você conta com uma equipe multidisciplinar, super competente, mas não só isso. Eu acho que vocês vão cativando as pessoas e todo mundo, de alguma forma, quer ajudar, quer se sentir parte daquilo, né? Isso é muito bonito de ver, porque não estou falando só dos colaboradores ou então de pessoas que venham auxiliar a gente, mas o cliente final também, né? Porque, claro, o cliente também passa por um certo transtorno enquanto a gente está naquele momento de reforma. Só que aí tem alguns clientes que são mais cativos que em algum momento eu perguntei, eu digo, olha aí, tá passando por uma reforma, né? Quando eu ia lá visitar alguma coisa, passando por uma reforma, então ele disse, ei, mas pelo que eu tô vendo tá ficando bacana, né? Não, tá ficando bacana. Não, já tá pronto. E como tem uma frequência muito grande daqueles clientes, né, que sempre retornam para uma revisão, para algo na oficina, né, na parte do pós-venda, então eu notava que tinha uma expectativa, eles estavam ansiosos querendo aquilo, e quando ficou pronto, um dos colaboradores disse assim, isso daqui vai virar um ponto de referência, vai virar um ponto instagramável na Zona Norte, né? Depois eu perguntei, eles vêm muita gente mesmo tirar foto aqui, muita gente vem. E é legal também, porque tem essa parte que a gente já tinha feito para o showroom e nosso trabalho fica tão fácil, né, Ingrid? Depois que a gente faz um projeto que os clientes executam tudo aquilo, primeiro, porque as demais filiais já ficaram, quando é que vem para aqui pra gente? Quando é que vem? Então eu já nem tenho mais o trabalho, né, de ficar, vamos fazer tal coisa. O time dela já fica pressionando, né, Lu? Fica com aquele ciúminho para fazer também nas outras. E quando chegou a parte do pós-vendas, né, a parte do pós-venda que finalmente a gente pôde mexer de alguma forma, precisou também da ousadia de vocês, porque se é para seguir o guide, a gente segue, somos ótimos em obedecer, mas quando vocês deram a liberdade a mais, aí o céu é o limite. Também tem acabado de voltar da China, não era? E a liberdade não foi a gente que deu, não. Foi a Honda. Não, A Honda assinou. foi. Eu também sou obediente. Você é Só obediente. fiz o que deixaram. É verdade, exatamente. Mas você tem uma prova, você disse, não, porque eu não sou não era buscadora, não sou curiosa. Você vai costurando ali, mas não de uma forma forçando absolutamente nada. O que é que dá para fazer? Pronto, então a gente vai fazer o que dá para fazer de uma forma surpreendente, né? Então, quando você passa essa liberdade pra gente, Lu, que mexemos com criatividade, aí é muito legal, principalmente porque você foi instruindo ali por trás com o conteúdo, com a história da Honda, com os valores, com o diferencial. Eu li também diversos trechos, né? A gente se aprofundou naquilo. Então, quando você fala que não foi somente o projeto estético, é porque realmente tem uma mensagem ali atrás sendo passada, né? Imagina o cliente que vai chegar no pós-venda para deixar a moto para revisão, de repente ele vive daquele meio de locomoção e ele vai deixar ali parado, mesmo que seja poucas horas, é um transtorno, por mais que seja o melhor atendimento, por mais que seja a melhor qualidade do serviço, mas ele tá parado ali, muitas vezes é o ganha-pão. Então, pensamos nisso aí também no ambiente, né? Aquele painel da cronologia, que é o seu favorito, que eu sei. Não vou mentir. Aquela parte dali é justamente para o cliente se sentir seguro quando ele vai deixar a moto dele para fazer o serviço. Então, não está deixando em qualquer lugar. Poxa, existe uma história ali, existe um comprometimento com tecnologia, com inovação, com qualidade também, que isso aí precisa ser falado, né? Então, atendimento 100%, vocês já tinham 100%, eu falo na minha opinião, eu sei que tem o NPS, enfim, tem todos aqueles marcadores, indicadores, mas eu sei que o atendimento de vocês era muito bom, porque o time de vocês é muito capacitado, eu sei da qualidade que vocês entregavam. E aí, faltava o quê? Só a coerência do ambiente com tudo isso que vocês já entregavam. Para mim, essa recepção foi um momento de resgate aos valores da nossa marca. Porque o próprio livro do seu Soichiro Honda fazia mais de 20 anos que eu tinha lido. Em algum momento lá, depois que eu entrei na Potiguar, nos primeiros anos, eu li aquele livro, assim, fiquei encantada, né? Seu Soichiro, ele era um líder muito forte, muito humano. Uma das passagens mais marcantes é no pós-guerra, no Japão, quando ele falou para a sua equipe, olha, nós só vamos fabricar uma quantidade de motos que comporte as outras marcas no mercado. O governo japonês nos incentivou e nós temos que fazer de uma forma que todos sobrevivam. Esse momento é o momento de sobrevivência. De quem? De todos.
Então, você imagina, né? O dono de uma indústria que está pensando não só nele, mas em todos, mostra que ele tinha um lado humano muito forte. Só que você lê, admira, acha bonito e passa. E eu não sei o quanto isso estava, assim, claro, inclusive, para as pessoas que trabalhavam com a gente, qual era a nossa história, a história da nossa marca. Porque, claro que tem a história da Potiguar, mas ela tem que tá entrelaçada também com a história da marca que a gente representa. Eu já tinha, assim, a origem da asa, né, que veio da deusa Nike. Assim, eu já tinha feito algumas pesquisas, mas do próprio Soichiro eu acho que estava um pouco, assim, guardado no meu coração. E aí foi um motivo de reler os livros, né, de tentar aprofundar um pouquinho. Se ele tivesse aqui, o que será que ele queria passar para os nossos clientes? E aí, tá lá na nossa parede, né? Esse, inclusive, tá na minha salinha, no meu escritóriozinho, quando ele fala que quando ele fazia manutenção de carro, que ele ia entregar o carro ao cliente, ele dizia assim: olha, cuidado para você não sujar o seu carro. E o cliente olhava assim para ele. Ele muito jovem, né? Ele dizia assim, era assim que eu conseguia ter credibilidade. Porque se eu estava pedindo ao dono para ter cuidado, imagina o cuidado que eu mesmo não... Assim, eu queria transmitir essa ideia de que eu tinha tido muito cuidado com o carro dele, que ele, por favor, né, continuasse esse cuidado. E é uma história que, dentro de uma simplicidade, mostra que para ele não era só uma questão do objeto em si, né? Que essa relação também com o cliente. Quando ele dizia, olha, antes de cuidar da moto do cliente, cuida do coração dele. Se a moto dele está quebrada, o coração dele também tá ali um pouquinho despedaçado. E aí eu acho que foi uma grande oportunidade de a gente resgatar. Muitos não conheciam a história. Muitos não sabiam, né, a metamorfose da asa, e aí foi um motivo também de internamente a gente movimentar o time todo para lembrar, né, a nossa origem, de onde a gente veio e por que a gente representa essa marca, né, o que essa marca busca. E aí vem a fala, mais uma vez, né, do Cristiano, de colocar o cliente no centro. Mas como que eu coloco o cliente no centro se o meu time também não está com isso no coração? E aí eu acho que foi um novo momento, né? Outro ponto que eu acho que é interessante, assim, porque meu pai sempre falou, né? Olha, nós só somos concessionários por causa do pós-venda. Se for para vender só a moto, a Honda pode vender em qualquer lugar. Ela pode vender no supermercado. Você vai lá, compra sua moto e vai embora. Por que existem as concessionárias? Porque o cliente, ele precisa da manutenção. Ele precisa tanto preventiva, né, por uma questão de segurança. A moto e a vida do motociclista está totalmente entrelaçada ali. Então, ele vai fazer revisão, não é só para a moto não quebrar, é por uma questão de segurança. E ele precisa desse atendimento. Então, o que, na verdade, nos torna concessionários é o pós-venda. E aí, essa oportunidade de trazer o pós-venda também, né, como parte, né, ele estava assim como um pedacinho, e aí parece que agora a gente conseguiu dizer assim, olha, aqui é um corpo só, aqui você compra, você faz a manutenção, quando você precisar você troca, e aí a gente fez um fluxo, que aí hoje eu acho que o nosso cliente ele é atendido como merece no momento que ele precisar da gente, né, não só na compra da moto. Com certeza. E aí vem a parte também da coerência, que a gente não falou desse aspecto aqui, né? A gente falou da coerência de fato da Potiguar, mas que vocês não trabalharam só o showroom e o pós-venda. Vocês também trabalharam toda a parte administrativa, a preocupação que vocês têm com os colaboradores. Então, a gente também desenvolveu um padrão ligado a esse showroom, né? Que foi a parte administrativa foi até antes do pós-venda, que transmitisse a mesma ideia para a equipe. Então, esse cuidado da Potiguar, ele também está no espaço físico com a equipe. Tá, eu me lembro uma coisinha que você me falou, que eu vou pegar esse gancho aqui de Ingrid. Quando a gente começou, você estava incomodada com a parte do showroom, ponto. Você estava querendo movimentar ali mais. E quando vocês solicitaram para a gente o projeto da parte administrativa, em algum momento ali junto você deu uma sossegada e disse, agora meu coração tá um pouco mais em paz, com esse seu jeitinho assim bem lindo de falar. Tá um pouco em paz, porque Marcelinha, meu pai, lá atrás, falou que o mesmo sanitário
que tem que ter na sala da diretoria é o mesmo sanitário que tem que ter onde meu funcionário utiliza. Então, para mim, estava faltando coerência. E agora, não. Agora tá tudo certo. Não teve isso? Olha aí, seu Anchieta e seus ensinamentos. Vai passando pra gente Ele também. recontou essa história semana passada, acredita? Porque eu encontrei uma pessoa que foi diretor da Honda na época dele, né? Comentei com ele que tinha encontrado. E ele falou, filha, sabe, esse diretor foi o que percebeu que o sanitário lá do banheiro da oficina era o mesmo do que ele usou na minha sala. Olha. E ele domingo, a gente almoçando juntos, ele contou essa história. Mas é isso mesmo, é assim, pra gente, né, isso que eu digo, falar da gente é difícil, porque... Para mim, falar da Potiguar tinha que estar todo mundo aqui falando. Então, eu tenho que pensar, eu sou só uma representação, uma pontinha do que somos realmente, né? A Potiguar, ela é um somatório e cada peça que está lá tem um jeitinho tão único, tem a sua digital, que faz com que as coisas realmente transpareçam esse carinho, esse amor, né? E aí essas histórias vêm dele mesmo. Esses ensinamentos, assim, mais marcantes vêm de seu Anchieta mesmo. E é muito bonito de ver, gente, muito bonito. Toda essa parte do... Aí, imaginem só, a gente já tinha feito showroom, depois tinha feito boa parte do administrativo. E aí, o coração dela estava inquieto também com pós-vendas, né? Mas, Lu, fomos aquietando ali seu coração. Mas eu quero que você traga também um pouquinho, não sei se Ingrid quer acrescentar alguma coisa, mas eu vou pedir só para na sequência você falar também como que os seus clientes têm visto o pós-venda transformado. Lembrando que já fizemos de uma unidade, está completíssimo, lindo, maravilhoso, o pós-venda da unidade Zona Norte, e agora estamos reformando na matriz. E aí, claro que não foi só copiar e colar, não, né? Porque sempre tem um desafio. Tem o DNA ali de cada uma das unidades, tem que ter algo a mais, porque ela é desse jeitinho. Mas eu quero que você fale pra gente também o impacto disso nos seus clientes hoje, né? No pós-venda, talvez até na equipe também, que lá da Matriz, como é que eles estão na expectativa para receber. Eu acho que é como você falou, quando a gente terminou a Zona Norte, ficou todo mundo pensando, e agora, como é que vai ser na Matriz? E o que é que vai vir? E aí, coincidiu de a Honda lançar a Titan 50 anos. Sim. E que pra gente é um marco muito grande, porque o nosso CNPJ já tem esses 50 anos. E aí veio a ideia do João Daniel de a gente explodir a moto. Primeiro a gente explodiu o motor, aí ele achou pouco, agora tem que explodir a moto inteira. E ficou, né, aquela entrega para o cliente belíssima. O cliente de moto, ele tem uma interação muito forte, né? Porque diferente do carro, a gente tá ali dentro do carro meio protegido. E eu acho que em alguns momentos no carro a gente não tem essa percepção de que o carro, né, está assim, não existe tanta, como é que eu digo assim, tanto aconchego. A moto, o cliente, ele vira um corpo só, né? Você não distingue assim o cliente e a moto. O cliente da moto, quando está na moto, ele vira um só. E quando ele vê o detalhe da moto, que ele consegue analisar o motor. Não terminou ainda, né, Marcela? Uhum. Mas o pouco que a gente já fez através daquela Titan lá explodida, aberta, para que os clientes possam ter a percepção por dentro da moto, é comum de eu passar eles estarem assim, ó, olhando. E eu acho que veio a outra história, né, da Honda com a gente, que é essa longevidade, que a gente começou lá no showroom, quando a gente queria, né, tradição e modernidade. Isso. E aí eu acho que o pós-venda agora está fechando com chave de ouro. Com destaque para a experiência que vamos fazer, né, do autosserviço para nosso mecânico. Sim! Então, como você perguntou, como é que está a equipe em relação a isso? Eu acho que essa novidade, que não tem ainda nem na loja da Zona Norte, que a gente vai testar agora, em que o mecânico vai ter ali à mão as peças de maior rotatividade, as peças daquelas motos que já estão agendadas, e vai trazer muito mais rapidez, fluidez, com ele a confiança. Né? Por que o próprio mecânico não pode pegar as suas peças? Né? Por que a gente tem que achar que isso não vai funcionar? Porque o estoque está ali, está muito aberto? Vai funcionar sim,
vamos ganhar tempo sim, tá ficando lindo. Tá. E eu acho que essa expectativa deles faz com que a gente trabalhe ainda com mais desejo de que fique da melhor forma possível, para atender ele da melhor forma possível. E aí o cliente também vai ter sua moto mais rápida, né? O cliente da Zona Norte hoje já diz, nossa, eu tenho a sensação aqui que eu tô num shopping. Eu acho que o da Salgado Filho também vai gostar em estar lá. Agora, diante daquela poeira, a gente vê assim uma certa... Quando é que isso termina? Mas já tá tudo pronto. Né? Vai sim, vai sim. E olha só que legal esse que o Lu trouxe, né? Tem algo que a gente já está inovando na matriz, que não foi utilizado na Zona Norte, mas que também depois vai para lá quando validarmos já a matriz. Mas para vocês verem como a vida é dinâmica, né, Lu? Assim, não é porque a gente terminou um projeto e eu sou muito tranquila em fazer isso. A gente pode tentar pensar ao máximo e não só é capacidade nossa de forma alguma, porque a gente precisa muito entender como é a dinâmica daquilo, seja dos colaboradores, seja a expectativa dos clientes ou então dos próprios proprietários daquele ambiente. Então, tem tudo isso que a gente vai aprendendo. Mas olha só, acabamos de fazer um projeto que já precisa ser acrescentado um novo móvel e tá tudo certo. Ontem uma cliente perguntou, olha, eu queria fazer uma alteração, mas eu acho que arquiteto fica chateado, né? Com essas coisas. Eu digo, eu? Eu digo, peraí, se é pra ser melhor, se é pra tornar aquilo dali realmente útil pra vocês, eu sou a primeira a querer que aquilo dali mude, gente. Então, eu acho que sempre a gente tem que deixar um espaço aberto, né, Lu? E a gente sempre comenta isso, sabia? Quando a gente fala em vocês, a gente assim, pede pra mudar, vocês não voltam pra fazer. Peraí, aí abre o computador, vamos mudar aqui, tá bom assim, tá? Isso dá uma tranquilidade, porque realmente a gente sabe o quanto de tempo que vocês investem, né? E pensam. E quando a gente quer fazer uma modificação, a gente fica assim, mas a gente vai pedir para mudar. A gente, inclusive, muitas vezes já tinha até aprovado. E o sorriso de vocês é, não muda agora! Tranquiliza o coração, porque no fundo o que a gente quer, né? Que saia o melhor possível. Isso. E de vez em quando tá tudo aprovado, tudo certo, aí de noite vem aquele pensamento, e se? E Aí vamos Marcela, adoro e sim. eu adoro. E se pra mim e se Sim, a gente... sempre pode melhorá-lo, com certeza. Que bom que vocês veem isso aí, porque também eu não fui sempre assim, não, né? Foi algo que foi sendo construído, mas eu acho que muito por eu aprender com a mentalidade de vocês, que são os empreendedores que nos contratam, né? A partir do momento que a gente passou a servir apenas empresas, a gente teve que ter uma mentalidade diferenciada. O que é que vocês esperam? O que é que entrega valor ou não para vocês, né? Agilidade, essa praticidade de mudança. Então a gente teve que dançar a dança e de verdade, para mim, isso não é um grande sacrifício de forma alguma. Mas eu acho que principalmente porque nosso objetivo é o mesmo. É para sair o melhor. Eu não quero que alguém chegue e diga, certeza que tem o dedo de Marcela. Isso que foi a Quimera que fez. Eu não quero isso. Eu quero que tenha, olha, tem o DNA da Potiguar, que dá para ver que a gente vê a essência da Honda. A gente vê que o centro é o cliente, como o Cristiano trouxe. Então, o objetivo é o mesmo, né? Se eu não entregar isso daí, para mim, não interessa. E outra... A gente tem tanta oportunidade de aprender com essas mudanças, né? Tem algumas pessoas na equipe que são mais travadas para mudança. Eu digo, gente, a partir do momento que eu passei a entender que uma mudança pode ser para algo muito melhor, eu parei a não ver mais mudança como algo ruim, né? Não é que vai dar trabalho. Do que não dá trabalho nessa vida, minha gente? Ficar onde a gente tá também dá um trabalho danado, né? E eu acho que mais pesado, viu? Né? Porque depois o IC vai ser assim, se eu tivesse feito, eu tava facilitando minha vida até agora. Às vezes a gente tem realmente, né, uma mudança ali no projeto. Vai custar não só o trabalho de vocês, mas muitas vezes alguns dias a mais para executar. Mas se realmente for uma mudança que vale a pena, é controlar a ansiedade. E Marcela sempre fala, a hora de testar é no projeto, né? Descobrir que, não tive a ideia, não testei no projeto, executei, não ficou bom, agora vou ter que refazer. Aí quando vai na execução... A bronca é maior, não só de tempo, mas de custo. Exato. E mesmo assim, se acontecer, também estamos abertos, como é o caso do móvel lá de autosserviço. E eu acho, Lu, de verdade, ontem eu estava refletindo sobre um pouco do que a gente faz com vocês, da Potiguar. Eu nem digo para vocês, porque a gente faz com vocês. Toda hora a gente tá aprendendo. E eu pensando, de novo, na generosidade, não vou falar muito não, né, pra não ficar, né, dizendo que eu tô babando muito, Luciana, apesar de que babo mesmo, e sou fã mesmo. E é recíproco. Mas, enfim, falando dessa nossa trajetória ali que a gente foi construindo, digo, poxa,
Potiguar tem sido um grande laboratório pra gente, mas um laboratório não para testes irresponsáveis, de forma alguma. A gente entende o dinheiro de vocês, que é suado, né? A gente entende o tempo de vocês também, mas o quanto é legal a gente ter aqui na nossa casa, porque a gente tá em Natal, hoje a gente serve ao Brasil todo, mas de verdade é muito bom quando a gente tá próximo para ir lá, ver como é que o cliente entendeu, conversar com os vendedores também, o que é que fez diferença ou não. Então acaba que é uma troca muito, muito mais intensa e muito mais rica do que eu poderia imaginar. Então, assim, o quanto eu sou feliz por isso. Ontem, conversando com o João Daniel, pedindo uma ajuda, de uma dica de algo que eu vou levar para uma pessoa em Singapura que é louco por moto. Eu digo, não é cliente aqui que eu tô falando, né? E transbordou isso tudo. Realmente é uma relação que vai muito além. É isso que eu digo. A vida é uma só, né? Por que a gente não já é amigo de quem tá próximo? Não, no trabalho é uma coisa... Eu não consigo entender essa loucura. Quem está perto de nós é que a gente tem que, né, fazer com que as relações aprofundem. E como é gratificante pensar assim, rapaz, com Marcelinha eu posso contar, com Ingrid eu posso contar, com a Quimera eu posso contar, porque transcende, né, uma relação ali estritamente profissional. Então, essa construção de ter amigos com quem a gente trabalha, para mim é o que traz alegria para a vida, é o que torna a gente... É o dia a dia, É o dia a dia, é o nosso dia a dia, né? Dia a dia. E aí, vamos nos encaminhando para o final? Vamos. Vamos, Lu, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast, por toda a parceria, por toda a ajuda que vai muito além de projeto. A gente sabe que não só você, como Léo, como João Neto, são grandes divulgadores e apoiadores do nosso trabalho, a gente sabe disso. Né, que vocês estão sempre incentivando e ficam felizes quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente conquista novos clientes, que a gente cresce, a gente consegue sentir a alegria verdadeira de vocês e o quanto vocês apoiam e até se esforçam para que a gente consiga. É porque é sorte deles contratar você. Eu digo, meu Deus, não tá vendo esse ouro? Então, muito obrigada, a gente fica muito feliz de trabalhar com vocês. Assim, seria até legal se tivesse uma câmera no escritório depois de uma reunião, como é que a gente fica, porque a gente já trabalha há um tempo, então a gente entende, tipo, o seu jeito, o jeito de Léo, o jeito de João Neto, e a gente tenta sempre, né, trazer da melhor forma para vocês, e a gente fica muito feliz. Até quando Léo, a gente teve uma reunião com o Léo esses dias, ele, Ingrid, posso lhe ligar? Eu fiz, pode, Léo. Aí ele pediu um negócio, eu fiz, você precisa pra quando? Ele fez, pra ontem. Aí eu disse, tá certo. Aí quando foi à tarde, eu, Léo, tá disponível? Ele fez, estou. Aí quando abriu a reunião, ele, não tô acreditando não. Um dia? Vocês não ganharam uma noite? E ele numa felicidade. Quando terminou, eu disse, tá vendo, gente? É assim, a gente faz com gosto, porque a forma com que vocês tratam as pessoas, e aí a gente, mas também todos os funcionários fazem valer a pena. Então, muito Agora eu vou obrigada. contar o que ele diz. Ele diz assim, olha, a Quimera me arranjou um problema na vida. Porque elas têm que ser arquiteta de tudo, porque eu não consigo mais me relacionar com os outros arquitetos, porque é uma rapidez que a gente não conhece no mercado. Aí a Quimera agora tem que fazer planta de casa, tem que... Léo, não, deixa as bichinhas. Elas geraram um sarrafo muito alto, Lu, na minha cabeça. Quando o pessoal fala em 15 dias, aí eu fico assim, 15 dias? Será que eu tô falando a verdade? Oh, meu Deus. Vocês criaram um problema pra isso, tá? Você elogiando ele só fala isso de você. Sinto muito ter causado esse problema, Léo, mas assim, não pretendo melhorar nesse quesito. Eu quero continuar dando esse problema, então, na sua vida. Mas é muito bom servir vocês. E algo, quando eu disse, né, pra gente entender um pouquinho a cabeça do empreendedor e o que é que tem valor pra ele, de verdade, eu não acho que Léo disse assim, poxa, elas só demoraram esse tempo pra fazer isso, estão cobrando tanto. Não, é justamente o contrário. Poxa, o quanto elas estão preparadas e que elas conseguiram atender a gente nesse tempo, o quanto eu vou ganhar com isso, né? Seja na agilidade da ideia, na execução, quanto vai também já ter o retorno daquele investimento. Então, é muito legal trabalhar com arquitetura comercial. E de verdade, os outros colegas trabalham apenas com residencial, eu tiro o meu chapéu. É outra lógica. Então, tem uma família envolvida ali. Então, Léo, não cria expectativa igual, porque são dois universos uma diferentes. Coisa é uma coisa, outra
uma coisa é outra coisa. Exatamente. Né? Então, tiro meu chapéu. Eu não tenho talvez essa habilidade, toda essa paciência de lidar ali com um sonho tão grande de uma família, de uma forma tão complexa e tão demorada também, né? Então, assim, cada um do seu quadrado. Tô muito feliz onde eu tô. Conte com a gente para projetos comerciais. Sim, Léo. Mas também valorizo muito os outros colegas que fazem arquitetura residencial. Mas, Lu, eu quero que você deixe uma mensagem do seu coração. Pode ser da Potiguar, da Honda, da Nova Acrópole, da Lu, mãe, filha, empreendedora, mulher linda, maravilhosa, incrível que é. Dê uma mensagem, passe uma mensagem para o pessoal com o que está no seu coração para a gente se encaminhando para o final. Ai, Marcelinha, o que eu desejo é que cada um possa encontrar pessoas maravilhosas como vocês para trabalhar. Porque, como eu disse, vou repetir, é isso que torna a nossa vida leve, alegre, feliz. Tudo é feito de pessoas, né? O nosso primeiro valor da Potiguar, né? Gostar de pessoas. E eu só tenho a agradecer de ter vocês com a gente, que realmente tornam as coisas muito belas, mas também muito felizes e muito leves. Agradeço demais ter vocês na nossa vida. Obrigada, Lu. Agradeço. Ingrid já fez o agradecimento, mas eu também quero agradecer não só a você e tudo que você representa, não só do aprendizado que a gente teve, mas também todo o seu time. Então, os líderes, né? Matos, João Daniel, Joyce, todo o restante, porque a gente é recebido uma alegria tão grande quando a gente vai lá. Seus irmãos também, o seu pai. Eu quero agradecer muito o que vocês fazem por todas nós. Não só da parte de arquitetura, mas principalmente o que vocês ensinam a gente sobre a vida, sobre tratar o outro ser humano também da forma como merece ser tratado, porque afinal de contas é um irmão, é um semelhante, então vocês toda hora estão ensinando a gente. Obrigada, obrigada. Eu vou agradecer 500 vezes, mas é porque é uma generosidade realmente sem... Eu abri e vou fechar com isso, é uma generosidade sem limites. Então, muito obrigada pelo seu tempo também hoje, Lu. Obrigada, Marcelinha. Meu Deus, Então, deu certo. Um beijo. Vamos sim. Desmontando o cenário. Obrigada, viu? Não, bom, deu certo. Deu certo. É que o seu chego botou no só. bem menino encabulecido. Muito obrigada. Obrigada.